Bom dia! Seja bem-vindo a mais uma aula da Escola Dominical com o professor Lucas, hoje concluindo o Sermão do Reino. Para quem não sabe, nós estamos nesse semestre trabalhando o ensino doutrinário de Jesus dentro dos evangelhos. E esse ensino ele é dividido em 3 eixos. Os sermãos que estão presentes no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, são 5 grandes sermãos. Nós já estamos concluindo nessa aula o 3º, então nós estamos aqui na 9ª aula, tá? Então nós estamos quase concluindo esse primeiro eixo. Depois nós teríamos o 2º eixo, que seriam as parábolas. Alguns sermãos de Mateus têm parábolas, mas eles estão em formato de sermão. Aqui as parábolas estão dispersas, não estão numa estrutura de sermão. Então todas as parábolas em Mateus, Marcos e Lucas vão ser estudadas em mais 15 semanas. E por último, o ensino doutrinário no livro de João, que ele tem uma característica própria, ele não tem nenhuma parábola e ele não são em formato de sermãos. Geralmente são diálogos, diálogos cotidianos, tá? Perguntas e respostas normalmente, como de Nicodemos com Jesus, como de Samaritana com Jesus, ou alguma oração de Jesus, né, como a gente vê em João 17, que também nós faremos em 15 aulas. Então, vamos dar continuidade ao Sermão do Reino, né? Nós estamos na segunda parte do sermão. Para quem não lembra, a gente organizou a estrutura desse sermão segundo Wesley, nas notas de rodapé do Novo Testamento, a qual ele identifica que o Sermão do Reino é dividido em 7 parábolas e uma conclusão, né? Que é uma parábola final, mas não é uma parábola por si só, ele tenta concluir, fechar todo o sermão. Essas 7 parábolas, 4 primeiras se relacionam a todas elas, né, falam sobre o reino, mas as 4 primeiras falam sobre a natureza do reino. Por isso Jesus fala para a multidão. Enquanto que as 3 últimas, Jesus já não está mais com a multidão, ele está só com os discípulos. Então ele fala da natureza do reino para aquele que recebe, para o discípulo. Então é a natureza do reino daqueles que recebem ele, né? Então seria a natureza do discípulo do reino de Deus, né? Então essas 3 últimas são direcionadas a não só falar da natureza do reino, mas aquele que é discípulo do reino, tá? Que seriam as parábolas do tesouro escondido, da pérola e da rede. E por fim, você tem a parábola das coisas novas e velhas, que não é uma parábola em si, porque na verdade é uma conclusão de todo o sermão do reino, tá bom? Hoje nós vamos trabalhar essa última parte, os 3 últimos parábolas que relacionam aos discípulos, que é a natureza dos discípulos do reino dos céus, mais a conclusão. Então vamos começar. E aqui eu deixei essa parte que seria da aula passada, porque aqui Jesus fala novamente que ele falava por parábolas. A gente já tinha falado sobre isso em Mateus 13, do 10 ao 17. Por que Jesus fala por parábolas? E até que o formato que está ali no Sermão do Reino, ele é bem distinto da maneira que está em Marcos. Aqui, essa segunda vez que Mateus coloca novamente esse conceito de que Jesus falava por parábolas, já está mais parecido com de Marcos capítulo 4, né, versos 33 e 34, se eu não me engano. E por que Mateus, na hora que ele vai editar esse sermão, por que ele coloca de novo isso? Ele já havia colocado lá no início do sermão, né, após ali a parábola do semeador. Por que ele coloca novamente? Então, porque ele está trazendo uma característica a mais à parábola. Vamos lembrar que a parábola é aquele que quer ocultar a mensagem do reino, que quer trazer a mensagem para aqueles que querem buscar a sabedoria, que querem se esforçar para entender, que querem ser revelados na sua mais profunda intencionalidade. Então, é necessário abrir o seu coração, é necessário esforço para o entendimento, é necessário uma interpretação, uma capacidade de interpretar.
Então, para isso, precisa de um esforço, assim como um advogado tem que ter todo um preparo para interpretar a lei, né, atual, um código. Aqui, um discípulo no reino dos céus, ele teria que ter um preparo para conseguir interpretar. Então, ele revela em Mateus 13, do 10 ao 17, uma obscuridade para que não atenda aquelas pessoas que não querem receber o reino dos céus, aqueles que são duros de coração, que o texto se relaciona, mas aqueles que se aquebrantam e tentam interpretá-lo, realmente se esforçar para entender o texto. Isso está lá, que falamos na aula passada sobre isso, e aqui ele vai trazer uma nova característica, que não está ali na passagem do 10 ao 17. Vamos ler aqui e entender qual seria essa nova característica. Todas essas coisas disse Jesus às multidões, por parábolas, e sem parábola nada lhes dizia, para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta. Abrirei em parábolas a minha boca e publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Aqui ele está citando Salmos 78, 2, tá? E a gente vai explicar por que ele está citando isso. Então vamos lá. Por que ele faz a repetição? Porque ele tem que trazer um novo sentido. Qual é o nosso sentido? Não só apenas de encobrir, como a gente viu, obscuridade, como a gente viu lá em 10:17, mas a ideia é de revelar. A parábola, ela não apenas encobre, mas ela revela, ela traz uma nova revelação, ela traz uma nova interpretação de como se entendia o reino de Deus, de como se entendia o Messias. Então, a palavra de Deus aqui, a parábola, ela tem a ideia de mostrar que a teologia, ela avança aqui, a teologia do reino, ela avança. Então, algo que os homens não entendiam, né, agora pode ser aberto os seus olhos. Então, aqui a ideia não é encobrir, mas é revelar. E é isso que a gente vê no Salmo 78:2. Primeiro, por que ele usa essa parábola, essa passagem de Salmos, como uma tipologia de cumprimento de uma revelação messiânica? Primeiro, quem é o salmista? Asaf. Mas Asaf é um profeta? Você pode abrir lá em 2 Crônicas 29:30, mostra que Asaf, ele era um profeta, ele profetizava. E o que ele fala sobre esse salmo? Ele fala sobre Israel, sobre a história de Israel e a redenção. E é a mesma coisa, Jesus revela o quê? A redenção. A redenção expressa em quem? Na figura de Cristo, como o Messias. Então, o texto que é uma... Por que Jesus falava parábolas? Ele não falava parábolas só para revelar aqueles que quisessem ter quebrantamento e entendimento, mas ele falava por parábolas porque também trazia a revelação da redenção de Israel, da redenção do mundo na figura de Cristo. Então a parábola aponta para o cumprimento da chegada do reino dos céus. Por isso que aqui a palavra cumprimento é fundamental e a palavra desde o início, né? Desde o início dos tempos, que o homem não entendia, mas que agora ele pode entender. Então, essa nova era da salvação, esta é a ponte que interliga as outras parábolas. Porque a nova era da salvação, não importa a nacionalidade, como a gente vai ver na parábola da rede, mas a intencionalidade do coração, como diz as parábolas que a gente vai trazer mais para frente do tesouro escondido e da pérola. Ou seja, a nova era de salvação não quer redimir apenas Israel, mas quer redimir o homem e a sua natureza. Né? Todos agora aqueles que creem serão salvos, não importa a sua nacionalidade. E agora não vai ser um ritual ao qual o texto de Hebreus fala de sacrifícios e purificações, mas vai ser uma fé que transforma o coração do homem, já que Cristo nos purifica com seu sangue e nós podemos entrar diante dele. Então a parábola aqui aponta para o cumprimento da revelação do reino na expressão de Cristo.
Então, daí ele repetir, porque ele quer trazer essa ideia de que agora ele não fala apenas como os mestres, como Heliel que falava em parábolas, como Gamaliel que falava como parábolas, mas ele fala com parábolas porque ele é o Messias que revela o reino de Deus, a qual a redenção não era entendida no início e agora pode ser inteiramente expressa na figura do Messias, do servo sofredor, Cristo. E aí ele começa a falar sobre essa era, não na era do reino, que é chegado, que é a era da salvação, que é a expressão do Messias, mas ele começa agora a trazer a natureza do discípulo que recebe essa mensagem que a gente está falando aqui. Qual que é a natureza desse discípulo? Né? E aí vem os versículos 44 e 45, que são parábolas distintas, mas que têm o mesmo fim, o mesmo sentido alegórico aqui, o mesmo sentido de entendimento. Vamos lá. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, ao qual certo homem, tendo achado, escondeu, transbordante de alegria, vai e vende tudo o que tem e compra aquele campo. O reino dos céus é também semelhante a um homem que negocia e procura boas pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e compra. Então, as parábolas, Mateus coloca emparelhada com um recurso linguístico de reforço, de reforçar a ideia central. A gente já tinha visto isso nas parábolas anteriores, ou seja, é uma estrutura de linguagem comum, né, que Mateus utiliza nesse sermão. Mas qual que é a ideia central, qual que é o tema central dessa parábola? Valor. Aquilo que tem valor. Ou seja, a natureza dos discípulos do reino é aqueles que entendem que o reino é a coisa que tem mais valor. E não é ter mais valor, é ter muito mais valor. E a gente vê isso na dramatização da parábola, né? Que é o quê? O que seria o valor desse reino? Como um homem que encontra um tesouro. Pensa você andando numa terra e tropeça numa caixa, né, como você vê na imagem, cheia de joias, cheias de ouro, que valeriam milhões e milhões e milhões de dólares. Você olha aquilo, humanamente falando, e fica alegre, só que você não pode ter aquele tesouro que você encontrou, esse tesouro oculto, sem comprar a terra. Então você vai lá, vende o que você tem, faz o que você pode para comprar aquela terra, porque você quer, na verdade, o tesouro incutido, o tesouro escondido, né, que você achou. Então, quando ele fala desse tesouro escondido, toda essa dramatização é para representar a importância suprema do reino, o valor. E aí ele usa o valor financeiro para a gente entender, mas não comparando, mas só para você entender. Olha, ele tem um valor como de um grande tesouro, um tesouro grandiosíssimo, que você não fez nada, você não tem merecimento, mas você recebeu. Então, a primeira característica do discípulo do reino dos céus é aquele que entende o valor supremo do reino, que não pode ser comparado a nada. Por isso que a gente deve deixar tudo por ele. A segunda coisa, a figura do tesouro, que é um tesouro oculto, aqui no grego ele tem a ideia de representar também o coração, né? Um tesouro que você não enxerga. Então poderia ser seu coração, poderia ser o seu interior, poderia ser a promessa futura do reino dos céus. Ou seja, seria o centro do indivíduo e, ao mesmo tempo, a promessa do reino vindouro. Ou seja, sempre coisas que não são visíveis, tá? Daí a ideia do oculto, tesouro oculto. Mas percebe também na parábola que, além de ele ser uma suprema grandeza que representa ao mesmo tempo o nosso interior e a nossa promessa vindoura, que ele teve um custo, né? Ele achou gratuitamente, mas teve um custo. Ele procurou, seja procurar a pérola, seja achar o tesouro, nos dois casos, a Bíblia diz que ele teve que pegar tudo que ele tem e comprar aquilo.
Ou seja, há um custo incutido. Esse custo que ele está dizendo não é que você compra o reino de Deus. São duas coisas. Primeiro, o custo no sentido que há um preço a ser pagado. O reino dos céus tem a cruz para carregar. Ou seja, a cruz aqui representado, o custo aqui representado, não é porque você compra, mas ao você crer, ao você receber esse grande tesouro, há um custo. Qual o custo? Da transformação, da santificação, da mudança de vida. A ideia de você pega a tua cruz e siga-me. Então, um discípulo no reino dos céus é aquele que entende o supremo valor, é aquele que entende que está no centro do seu coração e que representa o futuro e que entende que tem um custo. E o custo, ele é a transformação da nossa vida. Só que percebe aqui que ainda que há um custo, esse custo é pequeno. Né? O que é comprar uma terra? Né? Qual que é a comparação de valor de uma terra e de um tesouro dentro? Né? Como você fosse nos Estados Unidos, comprasse uma terra sabendo que teria muito petróleo. Petróleo absurdamente. Né? O custo é pequeno comparado à riqueza oculta que tem ali. Então, ainda que há um custo, o ganho que a gente terá será infinitamente maior do que o nosso custo. Então, tem tanto a ideia do custo, mas como reforça a diferença entre o custo e aquilo que a gente vai receber. Outro elemento que ele traz aqui sobre a natureza do reino é que ele tem que ser entronizado, deixar todas as coisas para deixar tudo, né, como ele fala aqui, é entronizar, está no centro, né? Lembra aqui Mateus 6,31, ele será buscar o reino em primeiro lugar, seja o primeiro lugar. O primeiro lugar o quê? O propósito de Deus, a eternidade, né? Tenha mais importância na nossa vida. E aí, por isso que também tem muito a ver com a ideia, uma passagem ali paulina, né, de Efésios 4, 22 e 24, que é abandonar o velho homem. Né? Abandonar o velho homem, abandonar o homem que vive pelo seu desejo, que vive pela sua vontade, para que agora Deus governe. Isso é abandonar o velho homem e nascer o novo em santidade e vida. Né? Então, a natureza do reino é entender o valor, né? O supremo valor é entender que está dentro daquilo que está dentro do nosso coração e que aponta dentro do nosso coração para uma promessa futura. Tem um custo do discipulado de ser transformado, mas esse custo é muito pequeno pelaquilo que nós vamos receber. Por isso, nós temos que nos transformar inteiramente, deixando o velho homem dos desejos para um homem que entroniza dentro do seu coração o propósito e a eternidade. Tá? Depois ele faz uma terceira parábola, que é a parábola da rede. Ela tem semelhanças com a parábola do joio. Tá? Então vamos lá, que já falamos na aula passada, mas ela tem umas diferenças. O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede lançada ao mar. Recolhe peixes de toda espécie. E quando já está cheia, os pescadores arrastando-na para a praia, assentados, escolhem os bons para os cestos, os ruins deitam para fora. Assim será na consumação dos séculos. Sairão anjos e a separação dos maus dentre os justos, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dente. Então, essa parábola ela tem simetria como a do joio, mas percebe que o foco dessa parábola é o fim, é o juízo. Enquanto que o foco, a dramatização, ela estava de que um inimigo veio semear joio e o joio começa a crescer com trigo. Ele fala, não, deixa os dois crescerem, na hora que você escolher a gente separa. A dramatização, ela está nesse processo, né? Aqui a dramatização está no fim, né? Então ela aponta para a escatologia, para o fim, para o juízo. Então, ainda que são parábolas simétricas, uma dá mais preferência à outra. A outra parte do texto, né? Ainda que os dois falam de um reino que vai para todos, ainda que os dois falam sobre um reino que vai para todos, onde vai ter justos e injustos e que vai haver a separação no fim dos tempos,
aqui o foco não é como veio o joio, né? Da onde vem o joio, o que é o joio, né? Aqui o foco é o fim, né? Haverá o juízo, tá? E é muito importante se atender a isso. Eu tenho que explicar alguns elementos da parábola para a gente conseguir ir compreendendo. A primeira coisa é que ele fala de uma expressão no grego que ele usa para esse tipo de pesca, que seria uma rede de artesão, seria uma rede de arrastamento, que geralmente 2 barcos, uma segura de cada lado, e eles esticam e vão arrastando esses peixes até a beira da praia. Tá? A ideia aqui é que o reino dos céus, a palavra, a mensagem do reino dos céus, ela alcança muito, ela vai alcançar um diâmetro muito grande, né? Ou seja, o reino vai chegar para muitas pessoas. E então, o reino, que é essa mensagem, é representado aqui pela pesca, algo que Jesus já tinha feito quando chama Pedro e João, Tiago e André para segui-lo, e ele fala, eu farei vocês pescadores de homens. Então, ou seja, já é comum essa relação entre pescaria e salvação e mensagem. Então, a ideia aqui é que a natureza do reino, ela vai alcançar muito. E ela vai alcançar pessoas de diferentes nações, gêneros, ou até a própria história dessa pessoa. Ou seja, o reino chega sem distinção, chega para todos, como uma grande rede que pega todo tipo de peixe. E por que é importante isso? Porque quando ele fala que há peixes bons e ruins, essas expressões dentro do judaísmo fala de peixes puros e peixes impuros. O judeu, ele só comeria peixes que tivesse barbatana, né? Que tivesse barbatana. E, no caso, os peixes ruins é aqueles que não têm barbatana, tá? Então, ele vai tirando esses peixes. Então, ele está falando de pureza e impureza. Ou seja, por que ele está falando de juízo? Não basta você ouvir a mensagem. Não basta você receber a mensagem. Ainda que a mensagem vai alcançar muitos sem distinção, porque o reino é daqueles que creem, porque está cortado o machado à raiz, não importa se você é filho de Abraão ou não, importa se você crê, não basta você receber a mensagem. Você tem que ser transformado. Você não pode ser essa representação do peixe impuro. Por isso que ele aponta para o juízo, ele aponta a urgência daqueles que escutam. Então a natureza do discípulo do reino dos céus é aquele que entende que o reino é importante, ele é aquele que entende que o reino ele tem um custo, que tem um discipulado, né? Tudo aquilo que já falamos, mas que há uma urgência de sermos transformados. Ele não pode ser apenas uma sabedoria, não pode ser apenas um conhecimento. Ele tem que levar transformação. Por quê? O reino dos céus começa agora. As redes do reino dos céus começam agora. As redes são domínio, o governo, o reino. Então, se não houver transformação agora, o reino dos céus não entrou em nós. Não entrou. Assim como os pescadores separam, será separado. E nós temos que estar preparados. Então, essa é a mensagem. Por isso que ele atenda mais para o juízo. Porque a gente traz a urgência de nós sermos transformados. Assim como Abraão teve o seu nome transformado para Abrão teve o seu nome transformado para Abraão, ou Jacó teve mudado o seu nome para Israel, o que muda? A sua substância interna. Jacó não era mais aquele homem que queria enganar os outros, que achava que pela sua capacidade poderia sobreviver enganando, mas era aquele que era o ungido de Deus, o escolhido de Deus, que dependia da graça de Deus, né? É isso, nós temos que mudar inteiramente o nosso interior. Por isso que o Wesley vai falar
falando diretamente sobre essa passagem, a importância da disciplina cristã para esse processo de transformação. A qual essa disciplina cristã, na teologia wesleyana, a gente fala que é o quê? Os meios de graça, da importância de nós, de forma urgente, de forma cada vez mais ansiosa, nós busquemos os meios de graça, a oração, o jejum, a meditação das escrituras, atos de caridade, ceia, cultos, leitura de livros. Para quê? Para que o nosso homem interior seja mudado de tal forma que, assim como Jacó, nós andemos e nós não sejamos reconhecidos, como Esaú falou, você veio diante de mim, eu não o reconheci. Porque até o jeito de você falar e de se expressar mudou, a sua substância mudou. Então, essa é a última característica aqui da parábola do reino, né, da natureza do discípulo do reino dos céus. É uma pessoa que entende a urgência do reino e que entende que ele não precisa só receber essa mensagem, ele precisa transformar internamente, transformar toda a sua substância, né, para o propósito de Deus. E aí ele conclui a mensagem, conclui o sermão do reino, dizendo: entendei todas essas coisas? Responderam os discípulos: sim. Então lhes disse: por isso, todo escriba versado no reino de Deus, no reino dos céus, é semelhante a um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Né? Aqui não é uma parábola em si, mas é uma conclusão. Ele fecha essas 7 parábolas que falam sobre a natureza do reino ou a natureza do discípulo do reino. Tá? E aí qual seria, o que concluiria? É que nós, como discípulos do reino, nós devemos ser conhecedor. Não apenas não apenas uma pessoa que interpreta, que compreende, mas é uma pessoa que compreende, ensina e pratica. Aqueles que são os meus, são os meus amigos, não são aqueles que apenas estão comigo, mas são aqueles que ouvem, conhecem a vontade do meu Pai e fazem, né? Então a gente nos chama aqui, essa expressão de mestre-lei, o mestre-lei é a pessoa que já tem um conhecimento, né, já se formou, e agora ele pode interpretar a lei, ele pode interpretar Halá, ele pode interpretar, ser um pequeno juiz, né? E aí, esse juiz, ele ainda não é mestre, porque ele não pode dar interpretações, ele segue uma jurisprudência. Então, o mestre é aquele que já dá, já é aquele que dá uma nova jurisprudência. Então, essa é a ideia. A gente não é apenas um entendedor, mas a gente expressa isso. Tá? A gente revela isso, como Cristo revelou aqui no sermão. Tá? Então, não é apenas uma pessoa que tem conhecimento, mas que pratica esse conhecimento, que expressa esse conhecimento. Então, a primeira ideia é, se você conseguiu entender essas sete naturezas, seja do reino, seja discípulo do reino, e não só entendeu, mas pratica, você é um mestre no reino dos céus. É isso que ele está falando. Se você entendeu o que é a natureza do reino, que são as 4 primeiras parábolas, e se você entendeu qual é a natureza do discípulo do reino, que são as 3 parábolas posteriores, e pratica, você é um homem versado no reino dos céus. É isso que ele está dizendo. E aí ele dá uma nova comparação. É como um homem dono de casa, como um grande pai, né? Geralmente um pai ele não acolhe não toda a sua família, ele tem cuidado da sua família, e muitas vezes nessa época tinha o quê? Não só a família, mas parentes, né? Era uma família mais estendida, né? E muitas vezes, não só parentes, mas até algumas vezes clientes, né, que dependiam dele, que trabalhavam para ele. E ele tinha que cuidar de todo mundo. Né? A riqueza que ele produzia tinha que se garantir para todos. E aí, quando ele usa a palavra depósito, é a mesma palavra que ele usa para tesouro. Então representa a mesma coisa que a gente já viu. Coração, sabedoria, instrução. Então, um homem versado no reino dos céus é um pai de família que tem no seu depósito
coisas novas e velhas suficientes que cuide de toda ela, que supre toda ela. Não importa o contexto, seja um contexto de bonança, seja um contexto de crise que a gente está vendo. Mas ele supre como, Lucas? Com coisas materiais? Não. Com sabedoria. Com sabedoria, com instrução da palavra. Porque, como diz Jesus, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, o que é um homem com depósito? É um homem rico no conhecimento, no ensino, na instrução da palavra de Deus, que supre toda a necessidade, todo o contexto que ele vive, seja de sofrimento, seja de felicidade, seja de dor, seja de alegria. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela é o nosso pão, como diz Jesus, é o nosso alimento. Então, um homem versado no reino dos céus é um homem que tem dentro do seu depósito, dentro do seu coração, todo o conhecimento da palavra de Deus que supre em todos os contextos. E supre de uma forma que ele consegue ter o conhecimento desde a tradição de Israel, da sabedoria de Israel, à sabedoria do reino. Por isso que ele fala coisas novas e velhas. Desde a tradição do antigo à nova revelação do novo. Então você tem a sabedoria do todo, seja do antigo, né, seja a sabedoria de Israel, seja do novo, que é aquilo que Jesus está anunciando. E assim será um homem que controla o que está no seu coração. Por quê? Um homem que tira do seu depósito coisas novas e velhas, porque são coisas boas. Então, um homem que tudo se domina, como diz em Provérbios, um homem que se domina é como você vê na imagem uma casa, uma cidade morada. Se você vê uma cidade morada, não é qualquer um que entra, ele tem que entrar no portão, tem que pedir permissão. Ou seja, um homem versado no reino dos céus é aquela pessoa que sabe o que tem no coração. Não entra qualquer coisa, porque tudo que entra é questionado pela palavra de Deus, é inquirido pela palavra de Deus, porque a palavra de Deus está ricamente no seu coração, dirigindo-o, norteando, tá? Isso seria um homem versado no reino de Deus, um escriba no reino de Deus. Assim ele conclui. Seria um homem que tem um conhecimento das 7 parábolas e pratica, e esse conhecimento supre todos os seus contextos de toda a sua família. Por isso, ele controla o que dirige o seu coração. Não é qualquer coisa, não é qualquer sentimento, não é qualquer situação, porque cada sentimento e cada situação, assim como uma cidade menada, ele questiona, ele pergunta, ele coloca à luz da palavra. Ok? Então, espero que vocês tenham gostado. Vamos orar para concluir. Senhor, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor nos faça homens e mulheres versadas no reino dos céus. Que o Senhor nos ensina da sabedoria, da natureza do reino e do discípulo do reino, e nos faz quebrantar os nossos corações endurecidos pelos nossos próprios desejos e vontades. Nos quebranta o nosso coração e nos faz discípulos do reino, para que possamos não só compreender, mas praticar o reino dos céus, e assim possamos suprir não só nossa vida, mas de muitos que estão à nossa volta, e assim sermos como cidades moradas, que tudo se domina, porque a palavra de Deus é o nosso alimento que nos guia. É o que nós te pedimos no nome do seu Filho amado Jesus. Amém. Amém? Até a próxima aula. Não deixe de ler Mateus 18, que é o sermão que nós vamos trabalhar na próxima semana. E se você puder, dá um joinha e compartilha para que mais pessoas possam ter a instrução dessa videoaula. Ok? Abraços. Até a próxima aula.